Faz um ano já que eu estou associado e sempre conversando, a gente já fez amizade, trabalhou junto, tem trabalhado junto com a Elk em várias frentes, várias coisas que a gente tem feito. E de fato, acho que quase toda semana eu estou aí nos últimos meses com eles. Então a gente fez uma parceria já muito boa aí. É uma área que eu sou apaixonado, gestão de negócio, então eu trabalho com consultoria desde 2007. Eu vou passar um pouquinho para vocês. Aqui ficou pequenininho, é só um pouco do meu currículo, mas eu conto rapidamente a história, só para vocês conhecerem também, não ficar, né, quem é esse cara que está aí, veio falar do nada, né? Na verdade, sou tubaronense, tudo bem, eu tô aqui, vocês nem imaginariam talvez que eu não fosse tubaronense, mas com 17 anos eu saí daqui, fui morar em Floripa, jovem, fui trabalhar lá, ser independente e tal, um primo convidou, e aí por lá eu casei, estudei, morei nos Estados Unidos, tive um filho que nasceu lá, morei no Norte, Brasília. E aí fiz bastante coisa, fiz doutorado na UDESC, ali na Universidade do Estado de Santa Catarina. E desde 2007 trabalhando com empresa, um professor da faculdade me convidou na época, gostava muito da área de finanças, a gente começou a fazer captação de recursos. Quem mexe, teve alguém que falou de captação de recursos aqui, não foi? Ah, o contador. E tem a Vanessa aqui também que trabalha com crédito, né? A gente trabalhava muito com o BNDES e essas linhas de crédito na época, comecei nessa área. Depois vamos fazer o contato, porque muitas empresas precisam disso, né? Eu não sou palestrante por profissão e natureza, eu sou consultor de empresa, eu tenho um negócio, eu gosto da área de business mesmo, de negócio, de botar a mão na massa mesmo, empreendi várias vezes. Estava no Norte como diretor de uma empresa com 200 funcionários, depois fui para Brasília empreender numa rede de escolas. E aí, quando eu desci para voltar para o Sul, ao invés de voltar para Floripa, que é a região que eu mais conheço, estudei, trabalhei, casei lá, eu vim dar uma chance de volta a Tubarão, porque 20 e poucos anos fora daqui, eu não conhecia ninguém aqui, a não ser os meus primos que ficaram da época. Eu sempre fico na expectativa de entrar no Giasse e alguém falar, Felipe, eu estudei contigo, mas isso nunca aconteceu, eu não lembro das pessoas e provavelmente as pessoas também não lembram de mim. É possível que alguém aqui talvez seja da mesma época, estudei no Henrique Fontes, no Caíque, eu estudei por aí, né? Mas sou muito feliz de estar em Tubarão e até palestrar e estar junto e trabalhando aqui com a associação. É uma coisa muito nova para mim, porque tubaronense de sangue, né? Meus pais são daqui, minha irmã e tal, então muito feliz. Eu acho que é isso, falando de currículo, um pouco isso bem assim, breve, rápido para vocês. O que eu trouxe para vocês hoje aqui é muito mais do que simplesmente uma palestra, por eu falar para vocês que eu trabalho muito mais colocando a mão na massa, com empresas, com negócios, montando e trabalhando estratégias dentro da empresa. Eu trouxe um pouquinho mais de prática para vocês, do que simplesmente uma palestra muito bonita e bem elaborada para vocês. Então, assim, preparem o celular, o caderno, alguma coisa, porque eu tenho certeza que alguma coisa que eu vou falar vai ser útil para vocês. Essa é a minha ideia, trazer coisas que vocês vão chegar no negócio de vocês e pô, aquilo lá vai fazer a diferença para mim aqui. Eu vou falar de bastante coisa, talvez eu vou passar rápido vários pontos, mas eu pensei em trazer algo para vocês que é... O título da palestra é Pare de Apagar Incêndios, e essa é a correria do dia a dia de todo empresário. Não tem uma empresa que eu vou que eles não estão tentando apagar um incêndio do dia a dia, aquela correria, e aí o funcionário quer ir embora, e o funcionário está entrando, e aí não tem isso, e aí aquela venda que não saiu, e a pessoa que não preencheu o CRM, e o meu financeiro que eu não tenho nem ideia do que está acontecendo ali, e aí eu preciso implementar um sistema, eu preciso vender, É o dia todo assim, a maioria das empresas vivem nesse caos. Empresas maiores vivem nisso, uma boa parte das empresas vivem nisso, por isso o título da palestra. Domine a gestão do seu negócio, é aí onde eu trago a simplicidade da gestão. E quando eu falo de gestão de negócios, gestão de empresas, eu queria afirmar para vocês, e pode parecer esquisito, porque essa semana passada mesmo eu estava com um empresário aqui da região, associado da City, e eu estava falando para ele, mas gestão de empresa é muito simples, é muito fácil. Ele deu uma risada e falou, me explica então por que tu diz que é fácil. E na verdade... Eu diria que a transformação que você pode gerar numa empresa, na sua empresa ou em qualquer negócio que você esteja fazendo, parte 80% de questões muito simples, muito fáceis, muito abrangentes, assim, muito simplificadas. São ações e práticas no dia a dia muito simples. Então eu tive no Norte uma empresa com, até o exemplo ali, quase 200 milhões de receita, 200 funcionários, 21 unidades de negócios em cidades diferentes. A gente aplicou em um ano lá, a gente transformou o negócio e cresceu nos seus indicadores. Nós subimos no ranking, era uma franquia do Boticário, uma das maiores da região norte. Nós subimos 16 posições no ranking entre os franqueados, então é uma franquia grande, razoavelmente grande, né? No nível do Boticário é algo médio, assim. E eu afirmo para vocês que foram pequenas coisas que a gente fez. Não eram coisas complexas que a gente precisaria trazer uma grande consultoria ou aplicar um grande modelo de negócio que eu não sei, que é complexo, que é teórico, né? Eu fiz mestrado, doutorado, escrevi artigo científico escrevi artigo científico numa das melhores revistas de negócio do Brasil, que é a Hacker, artigo científico, né? Eu apresentei artigo científico no maior evento da Europa, o EIBA, né, lá perto de Londres, na época foi na Universidade de Sussex.
E eu digo para vocês, a teoria é muito bonita, é muito legal. Eu sou parte da vida acadêmica. Eu fui professor de MBA, dei aula na Univale muitos anos, né? Alguns MBA na UNOESC, na Bahia, na própria Univale. Mas essa parte teórica, ela muitas vezes tem um gap, né? Existe um pouco de distanciamento na prática. O cara que está apagando incêndio no dia a dia, o cara que está ali no dia a dia da operação, ele precisa demitir um funcionário, precisa contratar um funcionário, tem muitas técnicas que se distancia da parte acadêmica. E, obviamente, talvez, se a gente resumisse aqui, a Patrícia estava conversando com ela, doutora também na área de farmacologia, né? E, obviamente, a ciência talvez não seja o nicho dela propor as melhores práticas, mas sim ciência acadêmica mesmo. Mas eu digo para vocês e afirmo, só para a gente começar, que a gestão de empresa é fácil. Então, muito do que a gente vai ver aqui, ela tem bastante coisa, mas muito daquilo que a gente vai ver aqui, vocês vão ver que são pequenas atitudes que vocês podem tomar no dia a dia de vocês, por isso eu digo que anotem aí, porque vai sair coisa prática para vocês. Então, eu gosto de trabalhar com parcerias que geram valor contínuo, então aqui só alguns números, né? São mais de 150 clientes atendidos, empresas, valor de receita dessas empresas, de projetos que a gente trabalhou, mais de 5 bi, e gestão, operação, mão na massa, né? Então, eu não sou consultor, que virei consultor, e é aquele consultor teórico, né? Que estudou e agora resolveu virar um consultor de empresa. Eu gosto do cheiro, eu gosto de falar de coisa da empresa, eu gosto de ver o dono da empresa trocar as cadeiras da empresa porque ele está pensando no funcionário, ele está pensando na empresa com excelência e não simplesmente assim, quero ganhar dinheiro, quero fazer acontecer. E, obviamente, o fim de uma empresa é gerar lucro, né? A gente não está falando contra isso, mas eu gosto das coisas, da mudança acontecer. Eu gosto de uma ferramenta implementada no dia a dia da empresa. Eu gosto quando eles estão... Esse dia eu estava numa empresa aqui em Tubarão e o dono da empresa estava me mostrando como ele estava gerenciando através do Planner dentro da Microsoft o time dele. Dentro do Teams, né? O Planner dentro do Teams, que é a ferramenta da Microsoft, que eu pedi, por favor, implemente essa ferramenta. Nós precisamos... Não, mas a gente já tem servidor, a gente já tem e-mail próprio. Eu falei, por favor, você não sabe o que vai acontecer. Hoje ele não consegue mais sair, porque sabe aquela inteligência artificial que você implementou no seu dia a dia, baixou o chat e agora você já não pesquisa mais nada no Google, porque você não consegue? Então, tem algumas práticas, algumas coisas no dia a dia que a gente vai mudando, né? Então, eu gosto de ver essa mudança acontecer no dia a dia e eu saio feliz, da onde eu estou e por onde eu passei. Então, eu sempre busco conectar estratégia e operação com execução e previsibilidade. A estratégia e operação são duas coisas muito descasadas nas empresas que acontecem. Não deveria ser, mas é. Eu planejo que eu vou crescer, eu faço aquele planejamento de longo prazo, mas a operação me sufoca. Quando acaba o meu dia, acaba a minha semana, eu não sei qual é o trem, o trator ou o caminhão que me atropelou e eu não sei o que aconteceu naquela semana. Só que quando você olha para trás, passou 4 meses, 5 meses e parece que você está naquela agonia. Essa é a ideia da palestra hoje. E aí essa frase, né, que eu acho bem interessante, a operação devora a estratégia. Então eu sei, você planeja, bota 1 ano para frente, 5 anos para frente, vou vender, vou alcançar 20% de market share, vou crescer a minha empresa, vou dobrar de tamanho e vou contratar e de repente passou 6 meses e você não conseguiu sair do lugar. Eu tenho um amigo meu que eu brinco com ele assim, ele e a esposa dele são sócios, uma empresa de contabilidade, são parceiros, são maravilhosos, uma empresa incrível, trabalhei muito próximo dele, fizemos trabalho junto, clientes e tudo mais, aqui da Palhoça. E eu falo com ele assim, cara, tu gosta de pisar no acelerador. Eu não sei se vocês têm familiaridade com carro, eu não sou entendido de carro, mas o carro tem como é que é, o velocímetro e tem o contagiro, né? Que é, por exemplo, você bota a marcha 1 e acelera, o carro e ele faz o contagiro, ele vai. E eu falei, você está acostumado a andar com o contagiro no máximo. Você vive acelerado na operação, ele não consegue sair e olhar de fora o negócio dele, sabe? Então acaba que a operação devora a estratégia, né, na maioria dos casos. E aí eu quero falar com vocês hoje sobre 5 áreas, 5 pontos, 5 pontos cruciais no negócio de vocês que vocês deveriam olhar. Quando eu trabalho em uma empresa, eu trabalho um pouco mais, outras áreas, né, que a gente precisa, por exemplo, marketing e vendas não estão aqui, mas a gente precisa trabalhar também. Então, quando a gente fala de negócio, talvez umas 6, 7 áreas são importantes a gente abarcar na maioria dos casos. Se for indústria, algum outro nicho de mercado, pode sair alguma outra área bem específica, tá? Mas na maioria dos casos é gestão financeira, planejamento estratégico, gestão de processos, cortou um pouquinho, produtos, gestão de pessoas e indicadores, tá? E aí eu queria falar então sobre cada um desses pontos, o que eu faria, o que eu faço, o que vocês deveriam olhar, prestar atenção nos negócios de vocês em cada uma dessas áreas. Por isso eu digo que é um pouquinho mais prático a palestra de hoje, beleza? Então, em gestão financeira, se eu chego numa empresa hoje para fazer algum trabalho, eu tenho que começar talvez olhando para o plano de contas. Porque eu não sei, tem alguém que não conhece, quem conhece o que é plano de contas? Tá, a maioria talvez não conheça. O plano de contas é o seguinte, a contabilidade, ela começa quando você gastou em marketing,
ela tem que ir, você tem que anotar que é em marketing, você tem que anotar que é numa categoria específica, e aí lá na contabilidade eles vão fazer toda a contabilidade, balanço, DRE e tal, né? Então, o plano de contas é onde você categoriza, né? A Amanda está lá da contabilidade, categoriza cada item que você vai colocar do seu financeiro. Por quê? Porque se eu preciso do financeiro organizado, eu preciso primeiro colocar aquele item lá. Então, eu gastei com um almoço comercial, eu gastei com marketing, eu gastei comprei uma cadeira nova, fiz um investimento, computadores e tal. Ele vai cair em vários lugares que a gente chama... Como é que eu posso chamar, Amanda? Categorias. Tem as categorias? Categorias e as subcategorias. Então, cada conta, né, cada nível daquele que você vai colocando ali. Então, se você não sabe onde você aplica, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, ó, eu fiz um almoço, eu paguei um almoço para um cliente, onde é que eu coloco? Lá no financeiro. Bem, é almoço comercial? Faz parte comercial? Não, se for parte comercial, tem que colocar no comercial, porque foi um almoço comercial. Né? É a essência sobre a forma na contabilidade. Você registra onde você fez ali, registra se você vai emitir nota, se não vai, você registra. Né? Então tem que registrar tudo onde foi. Eu gastei 50 mil de cartão de crédito. Então onde eu coloco? Abre todas as contas e coloca. Porque tu imagina, chegar lá no final do ano, você tem... Eu peguei já a empresa assim, chegar lá no final do ano e falou, tem 1,5 milhão de cartão de crédito, gasto. Aí, agora o que eu faço com essa informação? Gastou muito ou gastou pouco o cartão de crédito? Não tem nem ideia. Porque simplesmente pagava conta de 50, 40 mil, etc., registrava despesa com cartão de crédito. Aí é só se for corporativo, né? Aqueles cartões corporativos que a gente conhece aí, que daí não precisa ter categoria. Né? Você só gasta e o céu é o limite. Mas uma empresa não. Você gasta, você abre o cartão de crédito e diz, gastei o quê? Marketing, tráfego, gastei com comercial, gastei com a parcela do notebook de investimento que eu comprei para os funcionários, que aí é um investimento talvez mais imobilizado. Então você vai categorizando. Plano de contas. Ah, como é que eu faço isso, Felipe? Chama a contabilidade, não é legal fazer sozinho, principalmente se você não tem conhecimento, mas chama a contabilidade e diz, eu quero organizar o plano de contas aqui da empresa, porque eu quero ajustar o meu sistema ERP, o meu sistema de gestão financeira. O que é um ERP? É um sistema de gestão financeira. Por exemplo, Conta Azul. Quem já ouviu falar? É um sistema daqui, eu acho que é de Joinville, tá muito grande, foi comprado agora por bi, eu acho, né? Alguns milhões de dólares, né? Eu acho que passou de bi a compra por uma outra empresa grande. É uma empresa aqui de Joinville, muito boa, rápida, tudo na nuvem. Você faz, né? A nossa amiga da parte de odontologia, qual é o seu nome, desculpa? Eugênia, né? Eu acho que o Conta Azul cabe muito bem, que é a prestação de serviço ali, eu não sei qual que você usa, mas é um exemplo de um ERP. Então eu tenho o plano de contas, que eu ajustei com a contabilidade, eu vou cadastrar e a contabilidade tem conexão com o Conta Azul, então ela pode puxar os teus dados direto do Conta Azul, não precisa mais aquela papelada, imprime, manda para a contabilidade, guarda a notinha. Não, tá tudo aqui dentro, ela já puxa tudo para você e faz a sua contabilidade conectada direto no sistema ERP. Conta Azul, estou dando exemplo de Conta Azul, pode ser vários outros. Você ajustou com a contabilidade o seu plano de contas, esse plano de contas entra no Conta Azul ali, agora você vai trabalhar aquele plano de contas para o seu negócio, né? Odontologia da Eugênia, o marketing de tráfego do Davi é diferente. Cada um vai ter um plano de contas específico para ele, tá? Ele vai ajustar no sistema. Eu vou garantir aí que o meu financeiro registre todas as entradas e saídas, que é o meu fluxo de caixa. Entrou dinheiro, saiu dinheiro, eu registro corretamente. Então eu tenho que garantir isso aqui. Olha que o processo... deixa eu ver se eu vou tomar uma água aqui, porque eu falo rápido e falo muito. O processo de eu entender o que está acontecendo no meu financeiro parte disso daqui. Eu não vou conseguir adivinhar o que está no meu financeiro, a não ser que eu comece a registrar e garantir que tudo está registrado. Então pense comigo, eu estou numa empresa trabalhando ali, a gente precisa tirar relatório. Não adianta tirar relatório, cara. Se tudo não está registrado, todas as entradas, saídas, se você não garantir que você está registrando tudo que está acontecendo, não adianta que relatório você vai tirar. Tira um relatório de cartão de crédito, gastei 50 mil nesse mês. E aí faz o que com essa informação? Que informação você tira? Você não consegue dizer se foi muito gasto de 50 mil cartão de crédito ou não. Se a empresa fatura milhões, 50 mil talvez seja dinheiro de café para ela gastar no cartão de crédito, concorda? Então você não consegue dizer se foi muito, se foi pouco, se gastou certo, se não gastou certo. Então a gente precisa garantir que todas as entradas e saídas estejam registradas da maneira correta. Aí eu começo a montar os principais processos do setor financeiro. Então eu tenho meu plano de contas que está dentro do ERP, todas as entradas e saídas estão corretamente bem registradas ali, bem guardadas, e aí eu começo agora a montar os processos. Então o que é esse processo? Por exemplo, eu recebo uma nota e eu preciso registrar essa nota, registrar isso no sistema, ou eu fiz uma compra, etc. Isso é um processo. Como que você faz isso? Veja, é muito comum isso que eu estou falando para vocês. Às vezes o financeiro, você senta com o financeiro, tem um monte... Alguém conhece uma empresa que tem um monte de papel em cima da mesa? Não precisa dizer que é a de vocês. Vocês já viram em algum lugar, né?
É bem provável que, se, por exemplo, vamos pensar num financeiro, talvez essa imagem fica muito clara. Um contador é muito comum antigamente. Hoje as contabilidades você não vê um papel. A maioria das contabilidades, você entra na contabilidade, você não vê um papel. Você diz, olha, como que contabiliza se não tem um papel? Né? Esse amigo, parceiro, Daniel Sonaga, ali de Palhoça, há muitos anos já que eu trabalho com ele, você chega na empresa, você não tem armário, você não tem nada, né? Como é que é lá? É lá também assim? Eu sou do papel também. Tu é do papel? Amanda, nós vamos acabar com isso agora, porque não dá. Se eu vou para uma empresa, nós vamos acabar com esses papéis agora. Esse dia eu fui numa empresa ali, eu falei, essa mesa aqui, não, eu era assistente financeiro, estava aqui, e esses papéis? Não, tem que arquivar. Tá bom, peguei tudo, limpei toda a mesa, joguei lá no arquivo, falei, ó, tá lá, o dia que tu quiser vir para cá, vai lá organizar, que eu não tenho nada a ver com isso aqui. Não era para estar aqui. Veja só comigo, isso já até sai do escopo da palestra. Mas eu tenho um extrato do banco, né? A Vanessa trabalhou muitos anos no banco, foi isso que eu entendi? Eu tenho um extrato do banco, hoje, em cima da minha mesa, qualquer um que passa ali vê o extrato da empresa, vê o extrato do cliente, vê o cadastro do cliente. Cara, é compliance, é LGPD, é um monte de coisa que não faz o menor sentido. Aí não é o escopo da palestra, mas olha só como a gestão é interessante. Se eu quero vender minha empresa, se eu quero fazer um M&A, de adquirir um grupo, adquirir alguma coisa, vai ser feita uma diligência, o cara vai chegar na sua empresa, vai olhar um monte de coisa, assim, ele vai dizer, cara, não existe organização. O que acontece com o valuation da tua empresa? Você está achando que a tua empresa vale 5 milhões, vale 100 milhões, ele vai chegar e vai olhar um monte de papel jogado, e vai dizer, pum, aqui já baixa 5% do valuation, porque é risco. Eu não sei, talvez os contratos não estejam bem feitos, amarrados, guardados, e aí começa a baixar o valuation, dar desconto no valuation. Então, às vezes, uma empresa compra outra muito barato, e ela valeria mais só por falta de organização. Eu trabalhei com um senhor, hoje ele já é um senhor, mas é um empreendedor muito empreendedor, assim, na veia de muitos anos. Ele vendeu a Estapar, que é aquela empresa de estacionamento, para o Banco BTG. Isso alguns anos atrás, é uma empresa de capital aberto hoje, né? Ele está aqui empreendendo na Palhoça, Hélio Cerqueira Júnior. Até eu gosto da história, eu gosto de história de empreendedores, assim, porque eu sou apaixonado por isso, eu gosto, corre no meu sangue. Se você me parar para falar sobre isso, a gente vai fazer uma amizade muito grande. Né? Se você falar de futebol, talvez a gente não vai estreitar a amizade. Mas aí ele estava me mostrando a revista Veja, assim, né? O Barão dos Estacionamentos, sabe? E ele estava contando para mim que o Banco BTG chegou, fez o approach, como é que chama? Ele chegou próximo dele ali, né, para comprar a empresa dele. Tinham 6 mil funcionários na época, e aí eles começaram a olhar e falaram, você não está preparado para ser comprado ainda, você precisa organizar. Porque a empresa estava totalmente desorganizada. Ele cresceu, ele e o irmão dele, ele era comercial, o irmão dele era da parte de gestão. A empresa cresceu, 6 mil funcionários, não dava conta, não sabia. Porque é muito grande, muito espalhada. E aí ele disse que chamou uma consultoria na época, começaram a organizar toda a casa, deixar tudo pronto, até que o BTG veio, fez a avaliação, ele falou, cara, agora a gente consegue fazer uma negociação. Então ele teve que organizar. Então quando você chega, está tudo desorganizado assim, eu chego, aí pensa só, eu sou consultor de empresa, eu chego na empresa, se eu olho a cadeira que o funcionário senta, eu sei o que está me dizendo sobre a cultura da empresa. Tudo, por exemplo, a cultura, ela fala com tudo que está acontecendo na empresa. Cultura, não é o tema agora também, mas cultura vai acontecer você queira ou não. Não precisa dizer que é porque a nossa cultura vai ser assim. Já existe uma cultura. Se você não definiu como empresário essa cultura, o teu time vai definir. Então a gente consegue reconhecer. Então imagina, se eu estou comprando uma cadeira, eu sei se os funcionários são ponta firme ou se eu tenho risco com esses funcionários lá. A cadeira, o ambiente de trabalho, como que é o dia a dia, como tudo acontece. Tudo começa a comunicar e tudo começa a facilitar a gente. Por isso que eu digo que a gestão muitas vezes é fácil. Às vezes o cara está faltando, o cara não aguenta mais, aí tu vai olhar a cadeira dele, não tem apoio de braço, aí o cara já está com dor nas costas, aí daqui a pouco ele está metendo aquele atestado, como é que é na saúde? De LER, de não sei o quê, e tu, bom, esse funcionário odeia a empresa, ele não gosta, só falta, mas o cara não aguenta, não aguenta. Existe isso em tudo quanto é lugar, então às vezes a gente é referência numa área e não consegue dar o suporte naquela principal área que a gente é referência, né? Então, a gente precisa montar, enfim, voltando ao assunto aqui, a gente precisa montar esses processos, deixar esses processos organizados. Às vezes um processo desse, deixa eu falar algo para vocês interessante, às vezes um processo desse vai economizar alguns R$1.000 ano para você. Esses dias eu estava numa empresa, dando alguns cases aqui, né, de cliente, de empresa e tal, estava num cliente, e eu vi um bolinho, uma pilha de papel assim no financeiro, e aí eu curioso, na frente dela, o financeiro é sempre atucanado, né? Se não está organizado, ele está ali, parece que não dá conta de nada, e vai para o banco e volta, vai pagar a conta, vem com malote, nem sabe quem é aquela pessoa. Vocês conhecem gente assim? E rapaz, não sabe, o cara não almoça, não janta, 8 horas tá na empresa, meio-dia não tem horário. Ontem eu estava com uma menina no financeiro, ela falou, não. Eu falei, que hora tu vai começar a trabalhar? Que eu cheguei meio-dia e pouco num cliente, sentei lá numa mesa para eu trabalhar e fazer as coisas lá, e às vezes uso até o espaço do cliente, alguns clientes, né, são parceiros, e aí estava lá com ele, estava organizando, fazendo algumas coisas financeiras, eu falei, que hora tu vai começar a trabalhar, porque eu tenho umas perguntas aqui para te fazer. Ela falou, não, eu não paro, eu já estou aqui trabalhando. Aí eu já sentei do lado dela e a gente começou a conversar, né? Mas o financeiro é um pouco disso. Aí chegou uma pilha de papel, aí eu assim, o que é isso aqui? Aí sempre muito curioso com tudo. A pessoa de gestão, ela tem que ser assim. Nada é porque sempre foi assim, isso não existe, e porque eu faço assim.
Você tem que explicar o que você está fazendo. O que é essa pilha aqui? Não, isso aqui são notas fiscais que eu recebo, e aí ela é conferida lá na obra, e aí eu chego aqui, aí eu recebo essas notas fiscais, e aí eu confiro essas notas fiscais, aí eu mando não sei o quê, e aí eu subo no financeiro. Eu falei, mas por que faz tudo isso aqui? Aí começa a travar. Sempre que você fizer um monte de pergunta, e aí você pode fazer para você mesmo. Mas por que eu estou fazendo isso mesmo? Faz sentido? Não faz sentido? O tamanho de empresa que eu tenho agora faz sentido? Não faz sentido? E ela começou, e aí trava. Pode fazer pergunta, eu gosto de fazer bastante pergunta. Esse dia eu estava com um sócio de uma empresa. Mas por que você está nesse grupo da empresa? Não, porque não sei. Mas por que você está preocupado com essa área da empresa? Porque não era a área dele, tem outras pessoas cuidando. Ele tinha um monte de coisa na área dele para cuidar. Eu falei, mas por quê? Não, porque não sei. Mas será mesmo que vale a pena? Sabe aquelas perguntas bem assim, você finge que não... E aí eu comecei a fazer pergunta. Eu sei que não demorou uma semana, já saiu do grupo, daquela área, ela não precisava estar, já saiu do grupo, já designou as funções e que não era a função dela, daquele sócio. Então, às vezes, algumas perguntas começam a te levar por uns caminhos, e às vezes a gente mesmo fazia essas perguntas. E aí eu sei que a gente estruturou um processo. Aí eu conectei a engenheira, conectei o financeiro, conectei o compras, e eu falei, gente, é o seguinte, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar isso aqui, que era uma conferência que vinha da obra, vinha para o compras subia a coisa, dava para o financeiro ficava com a pilha, não sei o quê. Falei, a engenheira da obra vai conferir a mercadoria, vai mandar um e-mail para vocês dois, vai cair num filtro na caixa, que é aquele e-mail de conferência para vocês dois. O financeiro vai olhar quando ele parar para olhar aquilo ali e o compras vai olhar quando ele parar para olhar aquilo ali. Ninguém mais fala com ninguém, ninguém manda mensagem para ninguém, ninguém liga para ninguém. Tá ali, assinatura digital, assinatura por e-mail, tudo ali. Tu recebe a mercadoria e fala, ó, recebi as nossas fiscais XYZ, todas conferidas, blá, blá, blá. Mandou um e-mail padronizado e tal. Tem um padrão de e-mail, é o processo. Tem um padrão de e-mail de uma folha, uma página, no Word, mandei para todo mundo, falei, esse é o novo padrão. Se você tiver alguma sugestão, a gente faz uma alteração. Se não tiver sugestão, segue o padrão. Sempre assim. Ah, mas eu faço... Então vamos sentar aqui. Como é que faz? Faz mais rápido? Faz melhor? Mais eficiente? Então vamos alterar o padrão. Não tem problema. O padrão a gente vai mudando. Se não tem sugestão, mantém o padrão. E aí eu sei que depois eu fui fazer um cálculo de horas, de tempo, que aquela pessoa da engenharia tinha que trazer as notas fiscais, tinha que carimbar, tinha que assinar. Aí eles guardavam em caixas dentro da empresa. Eu falei, mas não existe isso. As notas fiscais são digitais hoje. É ou não é, Amanda? Tu não precisa salvar uma nota, não sei, tu vai aqui no boteco da esquina e pega um recibo ali, aí tu, tá, beleza, dá uma foto, manda para um grupo da contabilidade, eu salvo na pasta do Drive, né, que a gente vai falar depois. Então, tu não precisa mais dessas coisas, assim, guarda em caixa, aí tu fica aquele negócio da empresa, negócio pré-histórico, não existe mais isso. Se o próprio governo, tu já faz protocolo na prefeitura, tudo digital, recebe tudo digital, abre empresa digital, a minha contabilidade sei lá de onde é que é a minha contabilidade, nem é local. Então, não precisa mais, eu não assim, é tudo digital, tudo certificado digital, né? Então, a gente pode esquecer isso. E aí, quando você vê todo o processo disso, guarda aqui, imprime, digitaliza, sobe o sistema, leva na empresa, volta para a obra, não sei o que, são horas. Calcula isso por ano. Que seja 6 mil de economia, 5 mil, calcula em horas, não só em dinheiro, calcula em horas. Quanto tempo o funcionário está parado num negócio travado? Aí você, ele está sempre atucanado. Claro, é obrigado a ficar. Anteontem, sei lá, essa semana, sentei com um caso também, falando de processo aqui, tá? Sentei com um caso, falei, não, que eu tenho que conferir essa planilha para mandar. Aí as perguntas de uma planilha, por que é? Me explica, curioso, né? Assim, não, o que a gente faz aqui, que daí são as contas a pagar do mês, não sei se vocês já receberam, já viram isso, né? As contas a pagar do mês, eu faço uma planilha, eu falei, mas a gente tem um sistema, né? A conta a pagar tem que estar no sistema, sim ou não? A pessoa da contabilidade aí, ó. Eu lanço no sistema o contas a pagar, o que eu tenho para pagar daqui a um ano, daqui a 6 meses, está no sistema. Aí eu pego, seleciono a data no sistema, imprimo um negócio de um PDF ali no meu computador, sei lá, no meu PDF, eu abro, eu sei quanto de conta eu tenho para pagar e quais contas eu tenho para pagar. Aí a pessoa registrar no sistema, aí não, porque daí tem conta que não está no contas a pagar, não está por quê? Não, porque a gente não sabe o valor ainda, não tem problema, bota o estimado, é melhor que tenha lá quanto você tem para pagar nos próximos 6 meses, para isso a gente usa o sistema. Falei, não, vamos fazer o seguinte, não, mas o fulano de tal, que é o dono, o chefe, etc. Não, ele gosta assim, não sei o que, pode deixar comigo que eu vou resolver isso aí. Eu sei que ontem mesmo eu acabei com 2 planilhas. Porque já estava no sistema, eu falei, cara, não precisa. Eu pedi a planilha porque não estava no sistema, por isso, por aquilo. Falei, não, pode deixar. Aí resolvemos o processo, quantas horas ao ano isso é gasto. Então, defina, garante tudo isso aqui, faz essa linha aqui, né? Isso falando de financeiro. E define os principais KPIs e relatórios que você precisa do financeiro. Veja comigo aqui, ó. Isso aqui, ó, eu alinhei o plano de contas, linkei com o ERP, que é o nosso sistema financeiro, eu garanti, eu tenho que ter essa certeza, eu tenho que todo dia perguntar, lançou isso aqui, me dá um relatório de contas a pagar da semana, né? Talvez lá no consultório de você. Qual é o contas a pagar da semana? Eu quero saber quanto eu vou pagar de contas essa semana. Você vai puxar, rapidinho no sistema, você vai olhar talvez no celular. Você vai perguntar ao financeiro, está atualizado quanto a pagar? A gente tem 50 mil para pagar a semana, 100 mil, 10 mil, é isso mesmo? Pergunta financeiro. Não, está certinho, acabei de atualizar. Atualizou quanto a pagar hoje? Eu preciso levantar as contas da semana. Atualizei. Então você garante que está sendo registrado todas as entradas e saídas. De vez em quando você faz a auditoria, senta ali, abre o sistema, olha, enquanto você está pagando, fala, não, essa conta está certa, não está. Você vai fazendo as suas avaliações. Você vai montar os principais processos do setor, porque esse negócio que está na minha cabeça e sempre foi aqui não existe, esqueçam isso. O processo que não está definido, não está escrito, não existe em lugar nenhum, ok?
Gestão de empresa não existe isso. Tu não vai numa empresa gigante, grande, que não tem processo escrito. Tem fluxograma, tem um sistema, tem Notion, tem Word, faz Word, bullet point, sabe? Aquelas bolinhas, aqueles marcadores. Faz 5 linhas ali, ó, processo 1, abrir loja, por exemplo. Como é que tu abre uma loja? Quem é de comércio aqui abre uma loja. Então, abre a loja às 8. Então, eu chego na loja às 8, eu não posso abrir às 8. Então, o processo é chegar 10 para as 8, abrir a porta, ligar o ar-condicionado, ligar todas as luzes, verificar se os produtos estão na exposição correta, se a loja está limpa, se o tapete está na rua, verificar como está a retaguarda, verificar o uniforme, desligar o letreiro da frente, porque está de dia e tu desliga, e ligar o ar-condicionado. É o processo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, abriu. O processo de abertura de loja. Eu montei os principais processos, eu defini os KPIs e relatório. KPIs são indicadores. Então, por exemplo, se eu pensar em marketing, quanto custa adquirir um cliente? Cada vez mais caro. Cada vez mais caro, sim. Mais pessoas conhecendo, mais gente. É um valor, né? Mas Então, é uma pergunta que a gente faz. Eugênia, quanto custa adquirir um cliente novo? É odontologia, né? Mas odontologia é um serviço, né? Então, eu posso perguntar para a Eugênia. Eugênia, quanto custa, quanto é o teu CAC? Custo de aquisição do cliente para trazer um cliente para a tua loja. Quanto que custa? Para a clínica. Então a Eugênia vai dizer assim, ó, Felipe, mais ou menos um cliente me custa, eu vou inventar agora, chutar, R$250 para ele pisar o pé aqui na minha clínica e eu atender ele aqui, 250. Então ela já tem um parâmetro, ela tem um indicador, ela tem um KPI, ela tem uma métrica, ela tem algo que ela vai começar a olhar. Se ela já descobriu que 250, ela consegue colocar o Felipe dentro da clínica dela, a esposa, 3 filhos. Nós vamos baixar esse CAC aí que eu vou precisar de serviço. Se ela descobriu que, a Eugênia descobriu que R$250 ela coloca um cliente lá dentro, ela sabe que R$1.000 ela vai colocar 4, correto? Olha que interessante, mas se eu não tenho nada, vamos pensar que fosse da área de marketing, a gente não vai falar sobre marketing e vendas aqui, mas se fosse isso aqui, a gente falando da área de marketing, só estou falando sobre KPIs aqui, né? Indicadores. KPIs é indicador de performance, né? Indicador-chave de performance. Então ela sabe que R$250 ela coloca um cliente lá. Se R$250 ela coloca um cliente lá, ela para colocar 4, ela gasta 1.000, para colocar 8, ela gasta 2.000 e assim sucessivamente. Então ela já teve um parâmetro. E aí agora o que ela faz com essa informação? Se ela já tem essa informação, ela diz o seguinte, bem, para eu gastar R$250 e colocar um cara aqui, quantos leads, quantas pessoas têm que me chamar no WhatsApp para eu convidar para vir aqui e ela entrar aqui? Então são os leads, não é um cliente ainda que pagou, né, e vai fazer um serviço. Então ela diz, para cada 20 chamadas no WhatsApp, um vem. Quanto custa esses 20? Então, na verdade, eu comecei já do final, né, mas poderia começar do início, enfim, né, então eu começo a divulgar, começa a chegar mensagem no WhatsApp, a cada 20 que chega, bum, bota o pé na clínica. Mais 20, um pé. Na média é isso. Às vezes 15, depois 30 e vai vindo. Então ela sabe quanto ela gasta por lead, por mensagem, quanta pessoa e quanto é o LTV, que é o Lifetime Value. Quanto que esse cliente que custou 250 vai gastar ao longo da vida dele. Se eu tenho uma família e eu fechei com a Eugênia ali no consultório, vai atender meus filhos, atende criança que falou, vai atender meus filhos, minha esposa, e eu vou ficar aqui em Tubarão anos e anos e eu vou ficar 5 anos com ela. Então vamos imaginar que na média eu fique com a Eugênia na clínica 5 anos, 3 anos, é o LTV. Que isso é tão importante quanto o CAC, quanto custou para ele entrar. Talvez tu diga assim, meu cliente custa R$1.000. Pensa, meu cliente de consultoria. Se ele custar R$1.000, ele custou barato para mim, porque eu não cobro R$1.000 uma consultoria. Então eu vou ficar com ele 1 ano, 6 meses trabalhando, ele vai me pagando, enfim. São várias parcerias. Daqui a pouco ele cresceu, quer vender empresa, quer fazer um projeto de valuation, quer fazer um projeto de captação, quer não sei o quê, a gente fica trabalhando junto. Então o meu LTV é muito alto. Então eu fico mais do que 1 ano com o cliente, geralmente. E ele me custa quanto? Então a Eugênia vai começar a descobrir. Isso eu preciso, eu tenho que ter os meus KPIs, os meus indicadores, e eu preciso ter relatório disso, porque toda semana eu sento e olho, como é que está a minha divulgação de marketing? Quanto está custando? Quantos clientes entraram? Como é que eu faço para bater a meta do planejamento estratégico? Se eu disse que eu quero crescer X%, eu tenho que fazer... Olha só, olha que interessante a conexão. Deixa eu ver se agora a gente vai falar de planejamento estratégico. Então, olha que interessante. Eu planejei que eu vou crescer 50% no próximo ano na minha clínica. Posso dar o teu exemplo? Continuar? Eu já vou fazendo propaganda para ti aí. Então, eu vou... Como é o nome da clínica? Clínica Gallers. Gallers. A clínica Gallers vai crescer 50% no próximo ano. Então, ela definiu que ela vai crescer 50% no próximo ano. E aí, ela fez o planejamento estratégico. Mas se ela não está com o marketing e vendas conectado, ela não sabe quanto custa. Um exemplo aleatório. Ela não sabe quanto custa o cliente, quanto é o LTV, quanto o cliente... Porque se eu pago 250 e às vezes a avaliação é gratuita ou é R$200 e o cliente nunca mais volta, eu não tenho LTV, foi prejuízo. Então, tem que saber quanto tempo ele fica comigo gastando. Talvez eu não ganhe agora na primeira consulta, eu vou ganhar ao longo do tempo com ele. Então, eu monto planejamento estratégico e digo, vou crescer 50% ao ano.
E se eu não conectar, porque olha só, para eu crescer 50%, se eu faturo 1 milhão, eu vou crescer e faturar mais 500 mil no próximo ano. Né? Eu vou crescer 50% que eu já estou agora de crescimento. Para eu faturar 500 mil, quantas vendas eu tenho que fazer? Qual o custo da minha venda? Qual o custo de aquisição do cliente? Qual o custo do lead? Como que é o meu LTV? Para eu dispensar um orçamento para isso. Eu ter disponível um orçamento para eu conseguir alcançar os 500 mil. Porque senão eu vou apagar incêndio, vai chegar o ano que vem, eu vou chorar que eu não cresci 50%, claro, porque você não investiu o suficiente. Se eu descobrir que o meu custo de aquisição do cliente, e eu nem estou dando aula de marketing, mas se meu custo de aquisição do cliente é 250, você só acelera o quanto você pode, quanto você tem dinheiro, quanto você quer crescer e quanto você tem de agenda. Porque você já conseguiu chegar num parâmetro, já alinhou com a empresa de marketing, já está tudo rodando, tudo conectado e está na média R$250 o custo de aquisição de um cliente. Pronto, é pisar o pé no acelerador, estruturando todas as outras áreas para ter o atendimento, a secretaria, o agendamento, né, os horários. Mas se você tem ali um gap de 30% de horário vago ainda, você vai acelerando, vai encaixando até a tua agenda chegar num ponto. Aí você chegou naquele ponto, nível de utilização máximo da empresa. Aí ela vai sair do décimo, né? Sim, estava no 10º. Então ela vai sair do 10º e vai para a clínica agora maior. E aí ela chegou lá no nível de utilização máximo dela, ela vai sair de lá, talvez tenha que ir para o outro prédio ou expandir lá. Né? Então ela só consegue definir o crescimento dela se ela conectar várias outras áreas. Senão a gente vai se perder, porque daqui a pouco você diz, eu quero crescer 50%, mas para crescer 50% você vai ter que gastar R$150 mil. Aí você diz, eu não tenho R$150 mil. Então você não vai conseguir crescer 50%. Ou você capta recurso com a Vanessa aqui, pede ajuda dela para apagar esse incêndio aí, captar recurso. Aí você faz o custo de capital, né? Pô, se eu vou crescer, vou ter LTV, vou ter margem, etc. Minha margem é muito alta, eu pago o custo de capital de uma estruturação com a Vanessa, eu capto, cresço, invisto e sucesso. E é assim que as empresas fazem, né? O custo de capital tem que ficar menor do que o retorno que ela tem sobre aquela margem ali, né? E aí pode acelerar na captação de recursos aqui, porque não tem problema, o teu custo é menor do que o que você tem de retorno. Eu falei de coisas muito complexas para vocês, olha aqui. Senta com a contabilidade, vai levar 1 hora com a contabilidade, vai organizar um plano de conta. Implanta um Conta Azul que custa R$150, não sei quanto custa o Conta Azul, Amanda, lembra? Uns R$200 por mês? É porque a gente faz o BPO também, né? Mas é em torno disso. Então, O BPO, a gente faz por fora, paga em torno disso. uns R$150, R$200 pagou o Conta Azul aqui todo mês para ter tudo organizado no teu financeiro. Um exemplo. Garantir que todas as entradas e saídas é você garantir que o financeiro registre. Aí se a empresa é só você tem que registrar. Aí tem que ver se, e até nesse ponto, vai compensar ou não, porque se você é sozinho na sua empresa, talvez focar em venda seja muito mais interessante agora, até que você possa contratar alguém para cuidar disso. Talvez seja a chave agora, vender, até que você comece a crescer. Também é ponto a se pensar. Não, eu já tenho um financeiro lá. É garantir é perguntar, é olhar, sentar junto, botou aqui, tá aqui, puxa o relatório do Conta Azul, vê se está lá, tá, não tá, e etc. Montar os principais processos é escrever em bullet points no Word. É coisa simples. Não estou falando de coisas complexas aqui. Eu falei de algum sistema com nomes complexos? Não falei? Então, por isso que eu estou falando que gestão não é complexa. Se você fizer isso aqui, básico, em cada uma das áreas, com certeza você vai crescer muito, você vai estar muito mais estruturado, você vai parar de estar naquela correria louca. E às vezes eu falo, tem empresas grandes que tem gente para fazer, tem mão de obra, e ele está nessa situação ainda, né? Com coisas simples aqui. Planejamento estratégico. Então, precisa definir missão, visão e valores da empresa. Por que isso? Porque você não pode dizer que vai crescer 50% se você não sabe para qual caminho está indo. Capítulo 6 de Alice no País das Maravilhas fala o quê? Ela chega, encontra o coelho, né? E aí pergunta, eu quero, qual caminho eu devo pegar? Ele está numa encruzilhada ali. Ele fala, para onde você vai? Não sei. Então, qualquer caminho pode te levar lá, porque você não sabe para onde está indo, né? Eu aprendi isso lendo para meus 3 filhos, Alice no País das Maravilhas, né? A gente também é pai educador, então a gente tem que... Mas tem tudo a ver com a empresa, não tem? Se eu não sei missão, visão e valores, pensa o teu financeiro remando para um lado, o teu marketing remando para o outro, as tuas vendas remando para o outro. Aí é o caos, cara. Aí você vai viver apagando incêndio. O que você quer? Defina isso. Qual a sua missão? Qual a sua visão? Ser a maior empresa de gestão de condomínio, esse é o nome? Gestão de condomínio da Amurel. Pronto. Ser a maior, nos próximos 5 anos, ser a maior empresa de gestão de condomínios da Amurel. Pronto, pode ser uma visão. Ele tem uma visão. Agora todo mundo vai trabalhar para alcançar essa visão. Não é mais nada fora disso. Ninguém vai trabalhar para nada fora disso. Vai trabalhar para alcançar a visão. Como que eu faço isso? Com a missão, com os valores. Os valores definem aquela parede onde você pode ir e aonde você não quer ir. Pro lado de lá desse muro aqui, eu não quero ir. A gente não caminha aqui na nossa empresa para alcançar a missão, a visão, com essa missão, fora desses valores. Então aqui a gente, por exemplo, a gente tem uma empresa que eu gosto que ela tinha um dos valores que era não temos braço curto. O que quer dizer? Aqui ninguém fica fazendo charminho para ajudar o outro, aqui um ajuda o outro e nós vamos trabalhando em equipe, se tiver que botar a mão na massa, carregar a cadeira, a gente vai carregar. Não tem braço curto, a gente faz acontecer. Pode ser feita pergunta? Ou deixa eu final? Pode fazer. Não, só um detalhe. Até agora você está comentando sobre vários setores dentro de uma empresa,
né? Financeiro, vendas, marketing. Não faz pergunta difícil, também não sei responder tudo, né? Não, também não sou tão capaz de fazer pergunta difícil assim. Mas a questão é a seguinte, você deu uma escapulida ali no meio das palavras da sua esposa, eu não vou citar o nome da empresa lá. Então, pô, é uma empresa grande, com renome, tem toda uma questão que era para ter, estrutural, gerencial, KPIs, relatórios e mais. Mas falhou em algum ponto que, beleza, deixa lá. O Itaú agora demitiu mais de 1.000 pessoas, eu vi isso hoje de manhã, e teve que pagar 10 vezes mais para as pessoas que trabalhavam, essa rescisão do contrato, que é o sindicato pediu para pagar. Então, pô, Itaú, não estou falando que é um banquinho de fundo de quintal. Deve ter uma estrutura financeira, tem. Enfim, não sei nem qual eles são muito gigantes, claro. Lá. Como é que pode empresas grandes assim? Porque eu me formei em administração, não sei se tem um professor, acho que não, acho que o Petrovski não deu aula pra gente. Só que assim, é muito bonito na teoria, muito legal, muito bacana, tudo certinho, aquele lido, né? Só eu vou fazer. Mas na prática, no dia a dia, e vocês sabem que é diferente. Você sabe que não é bem assim. A minha pergunta é, cara, se grandes empresas, com grandes setores, com pessoas, A, B, C, D, 50, 30, 90, 100 pessoas cuidando disso, não consegue, às vezes fala, como é que uma microempresa vai conseguir? Como é que uma pessoa de 1, 2, 3 ou gestão familiar, que a grande maioria do mercado nacional são micro e pequenas empresas. A gente sabe disso, do associativismo, e acho que a grande maioria aqui é micro e pequenas empresas. Como é que tu vai implantar isso? Desculpa, no meio da palestra, claro. Pode ser no final, não tem problema. Como é que tu vai implantar isso numa microempresa que é tu, teu pai, tua mãe, teu filho, tua esposa, enfim, que é 5 gatos pingados? Esse dia me perguntaram, assim, eu estava no programa de rádio aqui, e me perguntaram... Não, mas será um grande prazer a gente estar junto lá, hein? E aí me perguntaram assim, pô, mas tudo isso aí, existe esse conhecimento na internet? Não existe? Tudo que eu estou falando para vocês já não viram em algum lugar? É impossível não ter visto. Talvez uma coisa ou outra vocês passaram, não entenderam e deixaram, mas vocês viram lá. Então, assim, vamos só falar duas coisas aqui. Primeiro, das micro e pequenas ou médias empresas, por que elas não fazem, como que a gente implanta isso. E falar da grande do Itaú. Provavelmente o Itaú, a dificuldade dele não é essa daqui, né? Talvez a... Posso complementar sobre o Itaú em si? Sim. Grandes bancos, hoje eu trabalho com mais de 50 instituições financeiras, o Itaú é um deles. Pode falar. Então, se para o Itaú ou grandes bancos tem uma Vanessa ou mais de 1.000, 2.000, 3.000 consultores no Brasil inteiro que trabalham de forma gratuita para ele, na verdade nós recebemos apenas comissionamento. Então eu trabalho captando recursos para... É mais vantajoso para ele, né? Recursos. Então eles entenderam que ir para o digital é muito melhor. Porque elimina toda... Eu ainda penso muito no futuro de que não existirá mais agências bancárias. Na pandemia, eu estava no Sicredi e o Sicredi como cooperativa, que sempre foi de abraçar o associado e receber, né, de forma presencial, ele mudou. Ele já não quis mais ter atendimento de caixa. Então, se as próprias cooperativas não têm essa visão, imagina os grandes bancos. Eu ia fazer essa diferenciação aí. A minha irmã trabalhou, acho, mais de 10 anos no Itaú, saiu agora há pouco tempo também. Estava nessa turma aí que saiu, agora foi, eu acho mais, agora tu falou 1.000, mas teve agora mais de 10 mil, né? Há uns meses atrás, né? Mas essa migração. Então eu ia Contratando prestadores de serviço. Não, eu ia fazer essa diferenciação. O Itaú não tem dificuldades nessas áreas aqui. As áreas do Itaú, ou como grandes instituições, as dificuldades de gestão são outras, em patamares muito maiores. Às vezes micro, né? Então às vezes precisa para uma região estruturar algumas coisas e algumas práticas, rituais de gestão. São outras coisas bem diferentes, assim, porque eles têm grandes consultorias, grandes diretorias. Eu vou... Então só vai ter que pagar uma penalidade por uma burrice. Não foi porque é pela demissão, mas pela demissão errada que foi feito, vai ter que pagar um valor a mais que não precisaria ter pago. Não, mas assim, sim, eu te entendi. Não é a demissão em si, mas a penalização pela demissão que foi feita, não tem uma pessoa para analisar. Sim. Eu imagino que eu acho que esse risco está incorporado ali, principalmente instituição financeira. Assim, eu não acho que eles estejam tão preocupados com isso, sabe? O risco, mas o risco de tudo que eles fazem isso, já está incorporado ali o risco, né? Então eu acho que não é preocupação. Com relação a implantar isso, eu acho que o Itaú não passa por isso. A mudança que o Itaú fez agora, como qualquer outra instituição tem feito, e eu acho que Inter, Nubank, vários bancos digitais e os próprios bancos mais tradicionais começaram a ir para o digital, já mostraram essa tendência há alguns anos, né? Tu vê, a gente está vendo o valuation do Nubank absurdamente. Warren Buffett foi um dos investidores no IPO do Nubank. Pô, mas como que isso, cara? Como que o Warren Buffett não investiu em banco nenhum? Começou a investir só na crise, quando quebraram alguns bancos, pediram a ajuda dele, ele veio investir em alguns bancos, depois desalavancou. Como que esse cara está investindo em banco? Porque ele está vendo uma oportunidade muito grande no digital, provavelmente, né? Então, assim, esse digital
né, com inteligência artificial, automações e tudo mais, nós não vamos falar aqui, mas é um tema importantíssimo também para as empresas, ele vai causar, e assim, ó, se demitiu 1.000 ou 10.000 pessoas, assim, não me entendam mal, mas demitiu pouco ainda, porque a demissão vai vir, você querendo ou não, porque ela vai fazer uma transição, porque a Vanessa mesmo está pontuando aqui, sabe? São automações, são inteligências, são otimizações, e o funcionário de qualquer empresa, ele vai ter que começar a se adaptar. Ou ele começa a usar as ferramentas agora, automações, tecnologias e etc. Ou ele não pode ficar mais naquilo que sempre foi. Mas esse é um ponto de grandes empresas. Falando como que a gente implementa isso, aí eu estava na rádio e me perguntaram, pô, Felipe, mas todo esse conhecimento está à disposição. Está há muitos anos e vai continuar por muito mais e vai melhorar ainda mais a disposição e vai continuar um monte de empresários sem saber. Por quê? Porque falta o desconhecimento, existe o desconhecimento. Então falta o conhecimento. Vou dar um exemplo para você, que a gente vai chegar em gestão de pessoas, mas daí eu pulo essa parte, vou explicar agora. Em gestão de pessoas a gente tem uma descrição de cargo. Tem alguém aqui da área de contratação de pessoas, gestão de pessoas? Não? Vocês um pouco, né? Contabilidade Acho que todos nós empreendedores somos um pouco, né? Mas não, eu queria alguém assim específico de departamento pessoal e tal. Sabe aquela descrição da vaga que você abre e divulga a sua vaga na sua empresa? A Eugênia deve talvez fazer isso em algum momento com uma secretária, alguma coisa. Você divulga lá e tem a descrição da vaga. Você diz, ó, eu quero uma secretária com essas características, esse estudo e etc. Tal, e a pessoa aparece e manda o currículo. Só que muitas empresas param por aí, na descrição da vaga. E, na verdade, a gente precisa da descrição do cargo, bem estruturado. Não é só a descrição da vaga para divulgar, mandar uma empresa de departamento pessoal, de RH, para contratar e trazer o funcionário que eu quero. Eu preciso de uma descrição da vaga. Então, antes de abrir a vaga, eu preciso da descrição da vaga. E aí, só abrindo parênteses aqui, muitas empresas já estão passando a vaga antes pelo departamento de tecnologia, dizendo, eu consigo esse processo, que eles querem abrir essa vaga por inteligência artificial, por automação. Não consigo. Se não consegue, a vaga está autorizada para ser aberta. Se eu consigo, não está autorizada. Fecha parênteses, já está acontecendo isso muito, tá? Então eu preciso da descrição da vaga. Na descrição da vaga é responsabilidade, competências e habilidades. Praticamente isso. O que eu quero que a pessoa faça naquela vaga, como eu quero que ela tenha as competências para aquele cargo e as habilidades, estudo, formação, cursos e etc. Né? A habilidade mesmo manual. Então, eu abri essa vaga, eu vou contratar com essa vaga, eu vou fazer a integração com essa... É que assim, como é que eu posso mostrar para vocês? É um documento de um Word, assim, de um PDF, certo? É uma página que eu vou ter o nome da vaga, analista financeiro, as suas responsabilidades, competências e habilidades, é uma página do Word, essa é a minha vaga que eu quero contratar, esse é o cargo que está aberto aqui, é a mesa que está vazia, que eu preciso colocar alguém. Eu vou contratar essa pessoa, eu vou fazer a contratação, seleção, recrutamento, tudo com esse papel, eu vou fazer a integração desse funcionário com esse papel, com o processo de integração, eu vou dar feedbacks semanais e mensais, integrando, fazendo um onboarding daquela pessoa com essa descrição da vaga. E se eu tiver que demitir, eu demito com essa decisão da vaga. Por quê? Por que eu demito uma pessoa? Ou caráter, né? Problema de cultura, fit cultural, ela não se encaixou, ou eu demito por competências, habilidades, responsabilidades que ela não cumpriu ali. Então, eu preciso fazer esse processo acontecer. Aí eu pergunto para você, qual é a empresa que faz isso? Eu conheço um monte de empresa que abre a descrição da vaga, lá, chama a pessoa, faz uma entrevista, contrata e acabou. Não faz integração, não faz feedback. Eu estava com a gestora comercial faz umas 2 semanas, fiz 1 hora com ela de conversa, ensinando ela a liderar. Então, reunião 1 a 1, reunião mensal, feedback, como você dá, como você anota, como que é a próxima reunião, como que é a pauta de reunião, montando tudo para a pessoa estruturar isso com os liderados dela, né? Não sabia, não fazia, não sabe. Eu perguntei, você tem uma agenda? Como é que eu não uso mais no papel? Então vai pegar um caderno, uma agenda, só para isso. Reunião com João da Silva, dia tal, sobre a pauta. E tem 1, 2 e 3. Você vai chamar o cara, reservado. E aí, como é que tá? Vai ter um papo e tal. Isso é 1 a 1, isso é gestão. Eu não consigo. E aí então, assim, é desconhecimento, tá, Davi? É falta de desconhecimento mesmo. Ninguém sabe o processo como um todo. Às vezes sabe que tem que abrir a vaga lá, bota a pessoa, acha que ela vai se integrar sozinha. Olha um dado que eu vou antecipar que já está aqui. Mais de 70% das empresas perdem os funcionários nos primeiros 6 anos, não importa se é estagiário ou CEO, por falta de onboarding, integração. Acredita nisso? O CEO sai da empresa em até 6 meses por falta de integração. Pesquisa do Ricardo Basaga, que é CEO da Michael Page Brasil, tem um livro fantástico, um cara bem legal. Ricardo Basaga. Cara, CEO, e não importa, porque a gente acha, o cara é CEO, ele senta aqui, ele vai com os 2 pés, vai resolver tudo pra gente, porque o cara é experimentado, né? Por falta de integração, cara. Então ele chega na empresa, primeira semana, pô, acho que aqui não é meu lugar, perdidão e tal, não gostou, não foi integrado, não entendeu a cultura, ficou meio a ver navios e até 6 meses ele pede para sair quando você vai ver por falta de integração mal feita. Não foi por nada específico. Agora, você levou 4 meses para contratar alguém, essa pessoa ficou 6 meses na sua empresa para ocupar uma vaga, um cargo, sentar naquela mesa, e aí ela pede demissão. Você abre uma vaga novamente, mais 4 meses, passou mais de 1 ano sem aquela vaga. Calcula isso para mim.
vale a pena, por causa de um processo, eu crio um documento de onboard, de integração, explico como vai ser, vou colocar o padrinho da pessoa ali, ela vai ficar com aquele padrinho, vai ensinar, vai ler os documentos, como funcionamos da empresa, vai entender a empresa, vai participar, vai ficar integrado ali para eu não perder esse cara, não quero perder. Então o cara é bom, o cara tem caráter, tem técnica, tudo, e eu perdi o cara por uma falta de um documento, um processo, então é falta de desconhecimento, na maioria dos casos, sabe? Posso contribuir com essa tua fala? Eu trabalho na Porto, né, e tenho 21 anos de experiência na minha área. Então, eu tenho 42 anos de idade com 21 anos de experiência na minha função. E por ter tanta experiência de mercado, por já ter tanta noção de mercado, há uma visão que a gente vai chegar e não vai precisar nada disso. Por quê? Porque tu já tem muita experiência, tu já entende do negócio, do produto. Só que, para quem entra, eu venho de outras grandes empresas e seguradora, a gente não vê dessa forma. É uma empresa nova, entende? E a gente fica realmente deslocado. Então, na Porto eu não tive esse problema, mas já passei por uma outra grande empresa, uma instituição financeira, que tive esse problema. Eu não tive integração pelo fato de já ter muita experiência na área, entender inclusive do produto, era só aprender como é que era ali. Entende? Só abrir no sistema, qual era o caminho, né? Era só isso. E assim, ó, é muito estranho, a gente se sente deslocado, a gente desanima. Ó, tu vê, ela tá dando um exemplo dela, ela se sentiu assim, A né? empresa onde a minha esposa trabalhou, não fizeram isso, é uma empresa grande, de banco. E também não tinha descrição de cargos. E eu perguntei, poxa, mas até às vezes uma empresa, como eu falei, a gente estuda, analisa, tá na internet, mas a empresa grande não tinha a descrição de cargos e salários. Ela lá voltei, entrava, olhava a tua carga para receber tanto. Ah, mas o plano não interessa. Não vai. Então assim, não teve também uma empresa que a gente espera, poxa, deve ser um... A esposa dele trabalhou comigo em uma das instituições. E um dos motivos de eu ter desistido, eu fiquei 15 anos. Sicredi, 4 anos, fui para a Unicred, 4 anos, voltei para o Sicredi, fiquei quase 6. Aí eu fui para a Centro achando que poderia, aqui eu vou me desenvolver. Mas é que tu chega até um certo ponto, gerente de agência, tu vai fazer o quê? Tu tem que sair pra fora. Tu chega até ali, não existe assim uma expectativa futura daquilo. Vindo para esse lado de empreendedor é um desafio diário. É diferente. Tu sai da zona de conforto todo dia. Não é só a integração, porque tem quando um profissional, eu tinha mais experiência do que a minha gerência. Então, quando a empresa não é preparada para contratar um profissional altamente qualificado, porque ela te bota ali sentado até para ensinar os gerentes. Só que quem está lá, às vezes, não é preparado para receber um profissional desse. Ele se sente ameaçado. Eu ensinar o meu gerente. Ele se sente ameaçado, a equipe se sente ameaçada. E o que a integração faz? Quebra tudo isso. A integração deixa muito claro, não só para quem entra, como quem já está lá, que a pessoa que está chegando é para somar na equipe, vai ter as suas funções, habilidades e para ninguém. Porque se tu chega e as pessoas entendem que tu está ameaçando de certa forma, ninguém te ajuda, o gerente já começa a te marcar. Eu passei por tudo isso, eu vivi isso na pele. A esposa dele passou por tudo isso. Agora imagine assim, quem já parou para pensar que um documento do Word, bem aplicado com uma pessoa responsável por isso, podia resolver todo esse problema aqui e todo o custo. Sim. Não, mas eu já tive empresa de 200 funcionários ou mais e que não existe isso. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Por exemplo, você chega para liderar uma empresa grande ou talvez alguma das empresas que vocês estão hoje e ela não tem a decisão de cargo. A primeira coisa que vocês têm que fazer com a liderança de vocês é a decisão de cargo. Sentar com todo mundo, estruturar os cargos, passar, validar com eles e falar, a partir de hoje nós estamos trabalhando nesse modelo aqui. Então eu vou te cobrar com essa decisão de cargo, você vai responder para mim com essa decisão de cargo. Ele sabe o que ele precisa entregar, eu sei o que eu preciso cobrar e os feedbacks ficam muito mais fáceis e você vai alinhando a partir dali. Então é isso, está aí disponível, né? Mas nem todo mundo dá conta de aplicar o que precisa ser aplicado. Mas mais uns minutinhos só para eu passar e eu não vou tomar muito tempo de vocês. Então defina a missão para onde vocês estão indo, deixa todo o time de vocês saber quais são os valores, o que vocês... que vocês querem aplicar, como vocês querem trabalhar os valores que vocês têm lá e o que vocês não têm. Também é importante saber, para esse lado a gente não vai aqui como valor, a gente não acredita nisso. Estabelecer o plano para o próximo ano, né, falando planejamento estratégico. Definir objetivos e metas, vocês podem usar uma ferramenta, esqueci agora, uma metodologia chamada OKR, né, OKR, que é o Objetivo e Resultado-Chave. Então, definir poucos objetivos e para cada objetivo alguns resultados que vocês querem alcançar. Então, a gente foca nos resultados que são quantitativos, tem um objetivo que é mais qualitativo e aí 3, 4, 5 resultados que eu quero alcançar para alcançar aquele objetivo. Então, fica bem simplificado e aí você começa a cobrar a equipe, distribui, cada área tem o seu para atingir o objetivo principal. É uma metodologia, é uma forma, mas pode ser de outra maneira, tá? Determinar o orçamento necessário, não vou repetir, foi aquele crescimento de 500 mil e aí eu não sei quanto custa para eu crescer 50% no próximo ano, então eu preciso definir o orçamento. Quando eu estou falando de planejamento estratégico, preciso definir isso, tá? Planejamento estratégico. Então eu falei duas áreas, gestão financeira, planejamento estratégico, gestão de processos e produtos. Então aqui vou falar um pouquinho mais rápido, porque eu já mencionei também.
Na anterior? Pronto. Não, tranquilo. Aí, gestão de processo e produtos, eu falei algumas coisas de processo para vocês, né? Então, esse checklist, esse processo de onboarding, esse processo do financeiro de algumas áreas. E como é que eu faço esse processo? Gente, assim, eu já tive em vários tipos de empresa, eu digo para vocês, abre um Word, bota o objetivo do processo, a data que você atualizou aquele processo e bullet points ali, aqueles marcadores, pontinhos, 1, 2, 3, 4, 5, é o suficiente para um processo. Se tiver muita coisa, corta, faz 2 processos diferentes. No Word, bota numa pasta no Drive, deixa ela salva num lugar para todo mundo poder acessar. Eu tive uma experiência que eu vou contar para vocês que é interessante sobre o processo. Eu tive uma experiência numa empresa que está no meu currículo ali, que depois foi adquirida pelo mercado Bitcoin, a Par Mais, planejamento financeiro. É uma empresa muito legal e eu me lembro que eu, como coordenador da área lá, na época, eu mandava um e-mail para os clientes que chegavam. Sabe, a Eugênia recebeu um novo cliente, então ela mandou. Hoje a gente manda talvez um WhatsApp, né? Seja bem-vindo, a gente está muito feliz que você faz parte do nosso, tá com a gente aqui, etc. Então eu mandava um e-mail. E aí esse e-mail tinha um padrão de e-mail. Só que eu copiava e colava todos os e-mails, só mudava o nome ali para quem eu enviar, organizava, mandava. E copiava um dos sócios, eram 4 sócios na época. Um dos sócios respondeu o e-mail, que era o cara do padrão, fez engenharia da produção, era o cara, cuidava do padrão. Respondeu o e-mail só para mim e disse, Felipe, o padrão do e-mail mudou? Eu falei, sabe quando tu recebe aquilo? Meu Deus, mas mudou como, cara? Eu não fiz nada. Será que eu escrevi errado? Português errado, ortografia. Aí eu abri o e-mail. Não tinha chat GPT, não tinha nada, mais de 10 anos atrás. Não tinha nada disso. Eu fui até que eu, assim, padrão do e-mail. Tem padrão do e-mail. Fui lá na pasta do checklist de padrões, que tinha um monte. Aí fui padrão, e-mails, boas-vindas. Era o título do arquivo, em Word. Dei 2 cliques, abri, botei o e-mail que eu mandei, enviado, olhei o padrão, nada. De repente eu olho o assunto do e-mail. Era tipo assim, boas-vindas, fulano de tal, nome do cliente, e eu botei fulano de tal, boas-vindas a Par Mais, ou a empresa, né? Eu tinha trocado o assunto, não tinha erro nenhum, não tinha nada, mas eu tinha trocado, eu escrevi ao contrário. Olha só, ele me respondeu e-mail perguntando se o e-mail do padrão mudou, ele não me cobrou, ele não disse que eu mandei errado, o e-mail do padrão mudou, o padrão do e-mail mudou. Aí eu respondi para ele, não mudou, eu que me enganei no assunto do e-mail e tal, mas não mudou. Não tocou nesse assunto comigo nunca mais, e eu aprendi com uma única pergunta, que precisa ter alguém cuidando dos padrões da empresa. Preciso ter alguém né, falando, o chato ali, que cuida. Ele diz assim, cara, mas não tem problema. Daí o cara daqui a pouco tá lá na clínica da Eugênia mandando beijo. Beijo, não sei o quê, o cara é casado. Aí a mulher daqui a pouco, não faz o menor sentido, é uma loucura. Não pode, né? Um diz atenciosamente, outro diz até logo, outro diz não sei o quê. Cara, a gente escreve diferente, erros ortográficos, gramática e tal. Então, cria um padrão de boas-vindas, cria um padrão de isso, daquilo. São padrões interessantes para a sua empresa seguir bem padronizado. Pronto. Se não está bem claro. É isso. Produtos bem definidos. Aqui eu estou falando de produtos, tá? Produtos bem definidos e claros para todos. Todo mundo sabe os produtos que vocês vendem. Né? Gestão de tráfego, Davi. Tá claro. Gestão de tráfego para quê? Para micro, pequena empresa, gestão de tráfego para empresa de serviço, gestão de tráfego para... Eu estou dando exemplos assim, né? A Eugênia lá faz o que exatamente na parte odontológica, né? Tá claro para todo mundo? É um ponto. Tem que estar claro para todo mundo para poder vender e entregar melhor. Precificação está adequada? Olha só, se eu ajustar a precificação, esse dia eu estava falando com um cara, e aí com um possível cliente, estava batendo papo com ele numa reunião, assim, né? E aí ele estava contando a história dele, daí eu me lembrei, porque, claro, a gente traz experiência de vários casos. No Boticário eu era diretor. Lá a gente tinha, como várias empresas, tem o ticket médio, né? Qual é o ticket médio da Eugênia? Qual é o ticket médio do Davi? Qual é o ticket médio do Carlinhos, do Felipe? Eu tenho o ticket médio, por exemplo, da minha consultoria, né? Que é a maior parte da consultoria, né? Pega tudo, divide pela quantidade que tu vendeu, tem o teu ticket médio ali. Então, a Eugênia, provavelmente, por atendimento, tem o ticket médio dela. É R$500 por atendimento, é R$200 por atendimento, não importa. Eu tenho o ticket médio. Aí, vou dar hoje eu posso te usar assim, né? A Eugênia custa R$250 o procedimento lá. Um exemplo, tá? Eu não, por favor. Também não quero botar a expectativa para baixo nem para cima, é só exemplo, gente. Mas assim, custa R$500, então. Vamos melhorar aqui, porque senão fica R$200, o cara chega lá e fala, mas não, era R$200, né? Mas fica R$500. Aí, se a Eugênia passar para R$550, teve uma diferença muito grande. R$50 ela só aumentou. Mas na receita, nós estamos falando de 10% de aumento. De 500. Então aumentou no preço. Olha só, aí o que eu vou falar para vocês está pago uma mentoria, está pago qualquer coisa. Ela aumentou 10% no preço, beleza? Faturamento dela no próximo ano, se ela fizer esse ajuste agora, nos próximos 12 meses vai ter 10% de aumento no faturamento. Quanto aumentou no custo dela? Despesa? Marketing? Então aumentou 10% ou mais, aumentou muito mais, na verdade, não 10%, aumentou talvez 50% no teu lucro líquido. Mas como assim? Porque aumentou o preço, não aumentou o custo, não aumentou o funcionário, não aumentou nada. Essa margem de aumento no preço vai descarregar lá no lucro líquido, na última linha da DRE. É dinheiro no bolso.
Porque se eu não aumentei... Agora, se você vender 10% a mais, você talvez tenha que contratar mais alguém, mais equipamentos, mais agenda, mais hora de trabalho, etc. E aí você consome essa despesa. Agora, um aumento pequenininho no preço pode te salvar de um problema financeiro, de uma dificuldade, de às vezes estar ali naquele... tentando respirar, né? Que muitas empresas estão assim. Caso também se o mercado, lógico, é uma outra questão, mas o mercado vai aceitar esse aumento de preço, né? Sim, sim. 10%, Sim. Mas eu atendo 100, vai cair para 90 pessoas atendidas. Sim, mas aí eu posso, daí, beleza, aí eu não vou aumentar 10% no preço, mas eu posso muitas vezes pegar um produto que, vamos pensar numa empresa que está aí num comércio, vou dar outro exemplo. Eu tenho produtos em estoque que estão há 6 meses parados no meu estoque, ou produtos que eu tenho com margem muito alta. Eu pego, o meu ticket médio, por exemplo, pode ser R$100 numa loja. Eu pego um produto de R$10, uma caneta, um negócio que eu boto no caixa agora, falo, olha só, você já viu essa caneta agora? R$10, não sei o que, encaixou na venda, aumentou 10%. Obviamente não aumentou no preço líquido agora, mas botou um produto com a margem alta, você aumentou o seu ticket médio em 10%. São pequenas estratégias que mudam muita coisa. Você acha que o Boticário faz o quê? Como é que ele faz para vender bilhão a mais ano a ano? Porque tem meta de ticket médio, o teu ticket médio não pode estar abaixo de X, senão você perde pontuação, você você cria estratégia, eles dão treinamento, dão estratégia, você faz acontecer para aquilo funcionar. Ele fez isso com a Nutella. Potinho de Nutella e tal, ele botou o preço lá embaixo, o preço, menos que o preço foi igual ao custo dele. Só que contrapartida, do lado da Nutella, tinha uns produtos ali, bolacha, não sei o que. Pronto. E tinha compensava. Então, entre elas, por elas, dava o mesmo preço. Por mais que a Nutella tinha baixado, mas outro preço estava mais alto. E assim fazia uma venda casada, né? Um chamariz ali e estava tudo certo. Agora, a Eugênia aumentou 10% no preço dela, e isso foi para lucro, né? Aí ela faturava X milhões. No ano que vem ela está faturando praticamente limpo aquele ajuste de preço no próximo ano. Então, às vezes não houve um crescimento de mais pessoas, etc., mas ela fez um pequeno ajuste. Talvez entregou algo diferente. O que eu posso entregar que não demanda nada, que eu tenho aqui, algo diferente, né? Então é interessante. Identificar oportunidades de novos produtos. Será que eu consigo encaixar algo novo? Importantíssimo. Checklist e manuais dos principais processos. Falei um pouco para vocês. Tudo no Word, da forma mais simples possível, é para fazer acontecer. Não é para vocês não conseguirem implementar. É para fazer, mas tem um sistema tal. Não caiam nessa. Não vale a pena para a maioria das empresas. Porque você precisa de alguém para usar isso aí e você precisa usar, você precisa abrir, senão nada funciona, né? Gestão de pessoas, cultura organizacional, já falei para vocês, se vocês não definirem a cultura de vocês, o ambiente vai definir, tá? Quer tirar foto do anterior? Vai. Cultura, se vocês não definirem... tinha mais gente tirando. Se vocês não definirem a cultura de vocês, o ambiente vai definir. Não tem cultura neutra em lugar nenhum. Exemplo para vocês, a empresa de vocês é toda fechada em paredes, salas. Aí, no teu caso, é bem diferente, você precisa atender individualmente. Mas empresa que não precisa de contabilidade, não precisa dizer como ela manda mais, uma contabilidade toda fechada em parede. Define uma cultura, tá te falando como é a cultura ali. Você chegou na sala do chefe, a cadeira, já viu nos filmes, a cadeira tem que ser um pouco maior do que ele. Chegou na do funcionário, é aquela cadeira quebrada. Aqui eu sei que nenhuma empresa tem isso. Eu tenho certeza. Mas existe por aí, Carlinhos. Não é em Tubarão, nunca vi isso em Tubarão, mas por aí existe, em outras cidades. O que eu quero dizer para você? Não é sobre, nem estou mencionando sobre certo e errado, estou falando que define cultura. O cara que ele quer crescer na empresa, para a cadeira dele já bater no ombro, ele sabe que tem que pegar aquela sala para a cadeira bater no ombro, ele tem que fazer isso, isso e aquilo. Está definindo cultura. Eu tenho uma foto que eu salvei aqui do Banco BTG, o André Esteves é praticamente o sócio majoritário do Banco BTG, é o maior banco de investimento da América Latina, né? Tem uma história maluca aí. No Banco BTG, a cadeira, a mesa e o computador do sócio e do estagiário é a mesma, num banco. Aí tem o André Esteves sentado várias coisas de mesas e cadeiras e computadores, e ele estava lá sozinho, tá a foto dele, uma foto tirada bem de longe, assim, ele está sozinho no meio de todo mundo lá, trabalhando, tá vendo o computador dele, tomando a decisão e tal. Não sei muito como é que isso acontece no dia a dia, mas são culturas. Ele estabeleceu uma cultura de partnership, é uma das maiores empresas de partnership, de parceria, de sociedade que existe no mundo, né? Eu acho que eles trouxeram do JP Morgan, que é um grande banco, se eu não me engano, e eles são uma das maiores do Brasil, então tem muitos sócios milionários, muitos sócios que viraram sócios, são sócios do Banco BTG, eles têm isso. Para ser isso, para dizer assim, aqui a gente veste a camisa de dono, mas o cara olha e fala, não é bem assim, porque a cadeira do dono é bem diferente da minha, a mesa do dono é diferente da minha, a sala do dono é diferente da minha. Então você define uma cultura, então você quer falar algo, mas você está definindo com o seu ambiente outro. Então aqui, né? Eu acho que eu voltei demais, não? Não, tá aqui. Recrutamento e seleção. Então, assim, erro de muitas empresas, Davi. Contratar júnior no lugar que deveria contratar um sênior. Mas eu vou economizar R$3.000. Um júnior nunca monta uma área na sua empresa. Exemplo, eu preciso contratar um financeiro. Eu não tenho financeiro na minha empresa.
Se a sua empresa é pequena, você vai trazer um cara para te ajudar, ok. Se a sua empresa é maior, é um pouquinho mais robusta, você precisa de uma cadeia de financeiro, não é júnior. Júnior não monta checklist, júnior não faz manual, júnior não estrutura, júnior não faz reunião, júnior não faz nada disso. Pensa, assistente, vou dar alguns cargos aqui, assistente júnior, assistente pleno, assistente sênior, analista júnior, analista pleno, sênior. Depois eu tenho coordenador, depois eu tenho gerente. Um assistente júnior, analista júnior, ele não lidera ninguém, ele não conversa com ninguém, ele não sabe conversar com ninguém, ele não sabe fazer uma reunião, ele não sabe lidar com conflito. Por exemplo, aqui, vocês podem fazer qualquer pergunta para mim. Eu já fui professor há muitos anos, eu sei lidar com conflito. Ah, mas eu acho que isso aí não funciona. Eu falei, daí eu vou dizer, beleza, ok, a palestra não é sobre isso, vamos seguir a palestra aqui para a gente não se perder, gente. Agora, um júnior, o que o júnior vai fazer? O júnior vai ficar acuado. Esse dia, uma gerente falou para mim assim, eu fui fazer a reunião, começaram a perguntar cadê o dono, eu encerrei a reunião. Eu falei, Jesus amado, mas o dono já não falou que você que manda, não é você que contrata, não é você que demite. A pessoa não se vê naquele lugar. Por quê? Ela tem uma mentalidade, ela tem uma experiência de júnior ainda. Então, quando você senta numa cadeira, você precisa colocar alguém que estruture aquela área para você. Eu quero estruturar a área de vendas aqui da nossa amiga. Como é seu nome? Andressa. Eu quero estruturar a área de vendas e eu vou trazer alguém para estruturar a área de vendas. Vai ser um júnior que não sabe nem ligar, não sabe o que é um SDR, não sabe o que é um closer, não sabe o que é um follow-up, não sabe nada. Eu vou trazer a Andressa, que tem anos de experiência de mercado nessa área. Andressa, monta tudo para mim aqui. Aí ela começa a escrever manual, processo, gerenciamento de tarefa, começa a trazer, eu preciso de 5 pessoas para a gente atingir o objetivo, vou montar o orçamento da área, vou contratar gente de marketing, vamos fazer terceirizado agora, eu preciso de lead assim, eu preciso não sei o que, ela já sabe. Né? Então eu não posso trazer um júnior. Esse é um dos maiores erros na maioria das empresas. Tá? Bota um júnior numa cadeira de sênior, fica 1 ano, 2 anos, aquilo não vai para frente, uma bagunça total, não recebe relatório, não recebe nada, não sabe o que está acontecendo na empresa, simplesmente porque tem uma pessoa que não sabe fazer mesmo. Daí tem um outro porém aqui que eu vou desmistificar para vocês. A pessoa, talvez vocês já ouviram, vocês já pensaram sobre isso, mas eu confio nessa pessoa. O que vocês estão me dizendo é o seguinte, então quer dizer que uma pessoa incapacitada é de maior confiança do que uma pessoa capacitada? Eu nunca vi isso em lugar nenhum, não entendi, eu não vi pesquisa sobre isso. Quer dizer, a pessoa diz assim, é porque ela é de confiança. Eu não posso tirar essa pessoa de confiança. Então o que você está me dizendo, talvez, quando diz assim, é que uma pessoa capacitada é de baixa confiança. E uma pessoa incapaz é de alta confiança. Não faz o menor sentido. Faz sentido para você? Não. Quer dizer, então se você estudar, se capacitar, etc., você vai perder a confiança, você vai ser uma pessoa de falta de ética? Não. Então não faz o menor sentido, mas é o que acontece. Não, mas eu confio nela. Mas não é isso, cara. Não é sobre confiar na pessoa, não tem a ver com o lado pessoal, tem a ver com o que tu precisa. Você precisa de alguém para organizar um setor financeiro, alguém para organizar as vendas. Não tem a ver que eu preciso de alguém incapaz, mas é de confiança. Essa pessoa não vai resolver teu problema. Então leva para casa, faz um chaveirinho, faz amizade, paga um vinho, paga qualquer coisa, não sei o que você gosta de fazer, faz amizade com essa pessoa, mas não para o trabalho. Muito mais caro, absurdamente. Absurdamente. Descrição de cargo, já falei para vocês, não esqueçam disso. Onboarding estruturado, já falei sobre o curso do onboarding para vocês, não vou pular, só para a gente poder terminar, tirar foto. Como é o nome, Eugênia, dela? Da Cíntia. É a tua parceira lá, né? A gente foca muito Tô terminando, tá? na empresa, né? Mas a gente esquece também que a empresa tem um desafio muito grande, que é realmente achar as pessoas certas, né? Mesmo sendo um júnior, ele está ali numa oportunidade gigantesca. Ele também pode se desenvolver e mostrar para a empresa, sabe, ir atrás. E muitas empresas também dão esse suporte para a pessoa ir lá. Então, assim, ao mesmo tempo, a empresa tem que ter o júnior. Esse poder, não que tem que ter, né? Mas, digamos, a empresa tem esse poder também de escolher, mas de achar as pessoas certas. Porque, às vezes, né, e hoje em dia, mais ainda, o momento é um desafio gigantesco, lidar com pessoas, né? Principalmente aqui os empreendedores, lidar com pessoas com perfis diferentes, com rede social, com NR01 por aí e tudo mais. Para o empreendedor, realmente, lidar com pessoas, esse é o maior desafio. E a zona de conforto é gigantesca. Então, tem os dois lados, mas também tem aquela pessoa, né, que, se souber aproveitar, ela vai se dar bem. Eu digo assim, sobre esse caso, só para não ficar assim que eu tenho que contratar só sênior, não é isso. Pensem o seguinte comigo, você foi contratado, eu preciso vou pegar a Amanda, tá? É o nome que eu já gravei aqui, eu vou pegar a Amanda. A Amanda foi contratada para ser diretora, tá? De uma empresa de contabilidade, ela trabalha na contabilidade, BPO, entende tudo lá. Em São Paulo, bem aleatório assim, tá? É empresa grande, tem 200 funcionários, 500 funcionários, milhões de faturamento, uma contabilidade gigante. Ela sentou para ser diretora de uma área específica lá.
ok? Não tem ninguém nessa área lá. Ela vai montar essa área lá na área de contabilidade. Por exemplo, ela foi para uma empresa muito grande, tem 500 funcionários, é totalmente tradicional. A expertise da Amanda é digital, ela vai implantar a área de digital da contabilidade nessa empresa de São Paulo, 500 funcionários, ok? Ela é diretora, tem nível de direção, ela vai sentar lá, vai ter lá para ela vai fazer toda a integração, vai receber aquela caneca da empresa bonita, o crachá, a camiseta, né, um presentinho. Ela sentou numa mesa, na mesa dela não tem um papel, tem um computador, uma cadeira, um monitor, coisa mais linda, tudo pronto, tecnologia de ponta, tudo para ela trabalhar. O cara diz para ela que contratou ela assim, Amanda, tá aqui, me diz o que tu precisa, vamos montar essa área e fazer ela acontecer durante esse ano. O que a Amanda tem na empresa? Nada. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que criar manual, estratégia. Nas próximas 2 semanas, ela já tem que chamar a diretoria e falar, montei uma estratégia aqui, a gente vai avançar por esse caminho, isso aqui, tem isso de orçamento, tem isso de prazo, a gente vai entregar isso, estou começando a montar os manuais e procedimentos, a gente vai trazer agora um assistente. Ela já tem que... Então, o sênior, ele tem essa capacidade. Por exemplo, quando eu fui para o Norte, cheguei lá, 200 funcionários me apresentaram, agora eu falei para o diretor aqui, executivo. Ok. E o que eu faço? Não, eu vou chegar lá, não estou dizendo que não, só estou complementando aqui, tá, para ajudar a turma. Então, quando chega lá, você tem que saber o que você vai fazer. O sênior faz isso. Quer dizer que eu não preciso de júnior, eu preciso de estagiário, eu preciso de júnior, preciso de assistente, preciso de analista. Mas se eu boto um assistente sentado numa cadeira, sem ter ninguém do lado dele para dizer o que ele precisa fazer, não sai da cabeça dele. Daí, se eu falar assim, mas a empresa vai ajudar a treinar? Não, a empresa coloca um sênior para ajudar o júnior. Eu, como dono de uma empresa, se eu tenho 100 funcionários, não vou sentar do lado de um assistente para ensinar ele. Eu tenho 100 funcionários, eu tenho estratégia, eu tenho longo prazo para pensar. Então, numa área nova, eu coloco um sênior, ele estrutura, traz o assistente, traz o analista, ele vai montando toda a cadeia e aí ele vai tendo o padrinho ali dentro e eu vou precisar do assistente, vou precisar do estagiário, vou precisar... O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente substitui uma cadeira que é de um sênior, por exemplo, preciso de um diretor financeiro, eu coloco um júnior, mas é de confiança, não faz o menor sentido, ele não sabe. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Esse dia eu estava na empresa, eu falei assim, qual é o teu cargo? Analista financeiro. A pessoa falou para mim, eu falei, então vou montar o teu descrição de cargo. Sentei com ela, botei no chat GPT, coisa simples, comigo não tem, vamos... Coisa rápida. Cria uma decisão de cargo para analista financeiro. Plum! Ela pode fazer esse teste em casa. Criou. Aí eu li com ela ali. Ela falou, não é isso aí que eu faço. Eu falei, sim, eu sei. A gente foi. Análise de balanço, fluxo de caixa, DRE, não sei o que, orçamento, blá, blá, blá. Não, claro que não sabe, porque ela não era, aquela função na carteira dela era analista. Eu falei, eu sei qual é a tua função real que tu está fazendo hoje aqui. É assistente financeiro. Vamos criar uma aqui para testar? Cria uma decisão de cargo de assistente financeiro. Era exatamente contas a pagar, contas a receber, lançamento, sei que. Eu falei, olha, eu sei que a tua função na carteira é essa, mas guarda isso aqui que é dentro disso aqui que a gente vai trabalhar. É isso que a gente precisa de ti aqui. Lançamento, contas a pagar, receber, etc. Então, é isso que muitas vezes eu falo para essa pessoa que está lá, mas que não é analista, analisa a DRE para mim. A pessoa, mas o que é EBITDA? O que é margem, sabe? Então, essa pessoa, ela precisa, por exemplo, agora, de um coordenador em cima dela, para ela se desenvolver, e muitas vezes ela vai abraçar, porque ela não tem liderança de coordenação, ela abraça aquela função, que é a carreira em Y, ela abraça aquela função, fica técnica naquela área, cresce ali, mas não necessariamente em liderança. Mas só para finalizar aqui, indicadores são os KPIs, são as métricas que eu estava falando para você. Essa é a última parte para a gente encerrar. Defina os principais indicadores da sua empresa. Como que a gente faz isso? Não adianta pegar 300 indicadores. Você vai pegar de venda, custo, por exemplo, a gente falou da Eugênia ali, talvez custo de aquisição é legal, LTV é legal, talvez alguma outra questão de venda e marketing, nessa área aí, 3, 4 indicadores está legal para acompanhar constantemente. Quanto que eu estou gastando de marketing, quantos clientes estão chegando novos, quanto que é o meu custo, quanto que ele paga na primeira, quanto tempo os meus antigos clientes ficam comigo, vai definindo isso. Daqui a pouco eu vou para o financeiro. Qual é a minha lucratividade, qual é a minha geração de caixa, qual é a minha margem operacional, qual é a minha receita. Poucos, simples, mais fácil de pegar ali rápido. Aí eu vou para a área, sabe, qual é a outra área aqui que eu estava falando? Gestão de pessoas. Qual é o meu turnover, quanto tempo o pessoal fica comigo, quanto custa contratar alguém, quanto tempo ele fica comigo e tal. Então tem alguns poucos indicadores. Com esses indicadores você vai começar a tomar decisão do seu negócio. Vai ter clareza, você não pode sentar lá e não saber o que está acontecendo, você tem que ter clareza daquilo que está acontecendo. E são os indicadores. Cada área é responsável pelo seu indicador. Então, se você tem alguém numa área específica, ela tem que te dar esses indicadores, não é você que monta. Né? Você vai definir, ó, a agência de marketing está conectada contigo, tu tem um time de vendas lá que atende e tal, vai sentar com ele e falar, a gente precisa montar alguns indicadores aqui. Eu preciso saber quanto custa um cliente para chegar aqui. Vai definir, vamos definir esses 4 aqui, aí definir os 4 indicadores, essa área vai começar a te passar. Aí você começa a definir com eles, né? Deixa clareza para todo mundo está ciente dos indicadores, aquilo que precisa fazer semanalmente, e aí você vai definir os relatórios aqui de cada área. Relatório, gente, não é um negócio grande, é um negócio talvez de uma página que aquela área de venda vai dizer, ó, durante essa semana tivemos aquisição de 2 clientes, tivemos um custo com a campanha de marketing XYZ, tivemos isso, aquilo, uma página resolveu o teu problema. Você tem clareza daquilo. O financeiro te mandou uma página também dizendo que aquela semana teve X entrada de cliente, receita tal, margem tal, temos tanto em conta bancária, para a próxima semana eu tenho tanto de contas a pagar, tal, te deu algumas métricas e você tem clareza sobre aquilo ali. Aí você define também, no financeiro,
qual é a forma que ele vai te entregar esses relatórios aí. Você gosta de e-mail? Ah, eu gosto que ele me mande na sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, um e-mail com esse relatório. Então as áreas vão mandar para mim. Por quê? Porque fica no meu e-mail. Aí no sábado, que eu estou de boa lá em casa, eu dou uma olhada naquilo ali, me preparo para segunda-feira fazer reunião com todo o time, alinhar a semana, corrigir os erros, o que eu preciso fazer, e lá no e-mail é um lugar legal, porque no WhatsApp vai se perder. Define com a pessoa da área, você precisa mandar assim, assim, a partir de agora vai ser assim, assim, eu preciso desses indicadores, eu quero que você me mande até 3 horas da tarde, uma sexta-feira, por e-mail, para esse e-mail aqui, o relatório. Você fica tranquilo, você vai receber o seu relatório, a pessoa tem que te mandar até as 3 da tarde. Não te mandou até as 3 da tarde, o que está acontecendo? Aí você vai fazer o teu papel de liderança normal, né? Com a tua equipe. Mas te manda até as 3 da tarde, você fica tranquilo, vai para casa, você vai ter aquilo lá, vai olhar no sábado, vai olhar. Às vezes você tem reunião às 9 da manhã, você vai acordar na segunda às 6 horas da manhã, vai para academia, olha, não sei, cada um tem o seu estilo de gestão. Olhou os relatórios da semana anterior, ajustou a rota, anotou, falou, não, acho que a gente precisa fazer isso aqui, vamos marcar reunião com o marketing, anotou, 9 horas da manhã, reunião com todo mundo, passou os indicadores, falou, a empresa está assim, 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 essa semana nós temos isso, para fazer aquela reunião semanal com o time. Deu a diretriz para o time, deu a direção, tem o planejamento estratégico, a missão, alinhou o time, todo mundo trabalha aquela semana para aquilo acontecer. Aí eu volto para o inicial para você. Eu sei que eu passei bastante coisa, foi bem rápido, eu queria trazer coisa prática para você. Mas a gestão não é tão difícil. Fazer um documento no Word, sentar para conversar com alguém, pedir um indicador de quanto custa para adquirir um cliente, fazer coisas simples, vai fazendo aos poucos. Pouco a pouco, vai anotando. Não é aquele bicho de cabeça. Porque quando a gente olha de gestão, vem aqueles caras na internet falando umas coisas mirabolantes, e a gente olha, acha que é um sistema, que eu tenho que estudar uma teoria, ler um artigo em inglês de 500 páginas de Harvard, porque agora a nova tecnologia... Eu não falei de inteligência artificial. E é sensacional, você já deveria estar usando lá, automatizando coisas com inteligência artificial. Mas calma, talvez uma descrição de cargo vai te economizar, talvez um aumento de ajuste de preço na precificação vai te dar a margem que tu precisa. Talvez não seja o momento de fazer grandes movimentos. Talvez a hora que você sair de 10 para 20, para 50, para 100 funcionários, seja a hora de fazer uma transição um pouco mais tecnológica, né? De expansão, uma preparação, mas talvez agora não seja o momento. Gestão não é tão complexa quanto a gente acha. É isso. Aí eu vou deixar o meu WhatsApp aqui para vocês, é direto o meu WhatsApp, falar comigo. Se você precisar de diagnóstico, quer conversar, eu queria bater um papo, conversar um pouco, ver como é que pode ajudar, talvez uma mentoria ou uma consultoria ou etc. Fica à vontade, tá? A gente vai trabalhar, vou te fazer perguntas sobre tudo isso que eu falei aqui, como está na sua empresa, está implantado, se não está, se já avançou ou não avançou, qual a principal dificuldade, a gente vai entender, fazer um diagnóstico para trazer uma clareza para você até te posicionar o caminho que você pode avançar, seguir, melhorar, né? Fica à vontade, a gente bate um papo gratuito ali, sem custo nenhum, parceria, a gente é parceiro da City aqui, tá? Então fica à vontade. Se não for por agora fazer alguma coisa também pode anotar meu contato, fica à vontade pra gente conversar futuramente. Tá bom, gente? Muito obrigado, Carlinhos. Fechou?